Boa noite. Boa noite, vamos tentar novamente. Conversar um pouquinho sobre agroecologia e feminismo. Oi, Marina, de novo. Bom, Tudo bem? Tá um pouco melhor, será? Tomara. acho que Acho que sim, né? Tomara. Bom, vamos lá, vamos começar de novo com... Se dá para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e da sua ligação depois com a agroecologia, para a gente entender um pouquinho isso. beleza. Bom, vamos falar de novo. Agradecer enquanto o pessoal. Agradecer o convite e também parabenizar as filósofas na rede. É muito bom esse espaço, essa rede. Hoje veio uma menina me mandou mensagem aqui no Instagram que ela está fazendo o TCC dela em agroecologia e Olha feminismo. que legal. Que ótimo, Legal. que ótimo. Então, a gente vai desconectando. Tira o fone? Tá bom assim? Acho que tá melhor. Tá mais alto. Tá, então, Bem melhor. tá bem melhor. Ah, Uhum. eu achei que estava tocando. Então é isso. Obrigada pelo convite. Espero que A possa gente que trocar. agradece a sua presença aqui. Então, bom, eu venho do. Estudei arquitetura e urbanismo, né? Até você falou que foi um caminho. Foi para uma área diferente, mas na Uhum. verdade, depois da minha formação, que eu fui me aproximar um pouco da permacultura, quando eu descobri a rede Permaperipa, aqui de São Paulo, dos coletivos de Legal. permacultura na periferia, e aí fui me interessar por isso, e uma coisa foi levando a outra. E conheci muita gente boa e me envolvi com um grupo de consumo responsável, que, enfim, é um dos nomes aí para forma de se organizar para a gente comprar alimentos de produtores agroecológicos, apoiando essa produção e criando outras redes de consumo também, né? Criando outras economias. Uhum. E É, aí pode falar. tem alguns modelos assim desses grupos e a gente é aqui no centro de São Paulo, né? Começou no Bexiga, na República e E aí a gente se articulou com a rede de outros grupos aqui de São Paulo, a Cooperativamente, que começou lá na USP, na incubadora de cooperativas e os estudantes, os moradores do CRUSP, né, que também acessavam alimentos saudáveis a um preço acessível, né, porque Uhum. sabe que os pequenos produtores alimentam 70%, Sim, a gente tem atravessamentos dos supermercados, das redes, que muitas vezes eles passam fome, inclusive, e a gente também acessa esse alimento com veneno, sim. que às vezes os pequenos produtores são forçados A a usar, utilizar. né? Sim, sim. Pelo próprio. Então, inclusive, semana passada, no meio dessa crise, foi aprovado pelo dito cujo mais 22 agrotóxicos, somando aí 50 só esse ano e Sim, o mais de Brasil é o 600. maior consumidor mundial de agrotóxicos, né? É impressionante. São calculados que cada brasileiro consome em média por ano 7 litros de agrotóxico, né? Nos alimentos.
é muito pesado, assim. É, porque a gente vê que boa parte dessa agricultura é feita da agricultura das grandes propriedades, grandes latifúndios, né? É feita sob essa lógica, né? Do consumo de agrotóxico, da venda de agrotóxico, porque está tudo junto, né? Também, o Brasil também é um grande produtor de Sim, agrotóxicos. um grande produtor de agrotóxico. Da morte da população mesmo, né? Não é só uma questão que a gente está vendo na pandemia, né? Acho que a pandemia está exacerbando, exacerbando várias questões. Sim, sim. Mesmo porque a própria pandemia como é uma zoonose, né, que vem, é um vírus que vem de animais, isso daí está diretamente relacionado com a destruição do meio ambiente, né? E essa destruição do meio ambiente é justamente feita principalmente pelos grandes latifundiários, pelos grandes conglomerados, né? Pelas indústrias e essa forma dessa agricultura do agronegócio mesmo, que a gente tem em larga escala aqui no Brasil, né? Com a destruição das florestas, esses organismos que estavam dentro das florestas acabam vindo para o meio que não é o deles e infectando as pessoas, né? Então, se a gente pensar só essa semana vai ter, quarta-feira vai ter a votação aí daquela MP 910, que foi a semana passada, né, que não conseguiram votar, e agora se transformou no PL, né, no projeto de lei É, 2633, para você legalizar a grilagem, né? Ou seja, desmatar mais ainda não, é a real a floresta, o nossa cerrado. questão. E o Brasil, enfim, ainda tem reservas de biodiversidade importantes a nível mundial, né? Mundial. Então é uma questão até Sim, é porque. além, além Sim, do nosso país, e responsabilidade com todo mundo e com a terra, né? com todo mundo com a Mas terra, com todas as formas de tem, vida, né? tem uma pesquisadora uruguaia, a Silvia Ribeiro, que tem alguns textos, inclusive uma amiga traduziu em uma entrevista, está no Jornalistas Livres. A Silvia Ribeiro, ela mora no México e ela expõe essa questão, né, de como, na verdade, a expansão da agropecuária industrial Uhum. tem uma influência fortíssima no surgimento de todos esses vírus das últimas epidemias, né? Também tem a publicação do Rob Wallace, na pesquisa que vem pesquisando há anos as epidemias e aponta como essa industrialização da agropecuária, a expansão, tanto causa desmatamento, no Brasil, cerca de 80% do desmatamento dos últimos tempos é a expansão agropecuária, né? Uhum. Então, enfim, acho que essa questão da agroecologia ela está diretamente colocada aí nesse embate, né? Da Sim, produção exatamente. de outro de Um outro alternativa. modo de produção, né? Que não seja dessa sanha destruidora do agronegócio, da produção de monoculturas em larga escala, com uso intensivo de agrotóxicos, e destruindo floresta, destruindo cerrado, destruindo tudo, destruindo a vida humana, destruindo a água, né? Envenenando tudo aquilo que a gente come, que a gente consome, envenenando animais. Então, seria mais uma alternativa, né, à agroecologia, porque o modo de produzir agroecológico é outro, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, vou falar. Então, só antes vou falar um pouquinho da rede aqui dos Fala da grupos. rede. Então, tem essa rede de grupos de consumo. É isso, como não passar pelos supermercados? É a Uhum. gente se organizar em grupos e se articular com produtores agroecológicos. Então, aqui em São Paulo tem a gente que é a Conexão Agroecológica Urbana Social, tá no Facebook, a gente não tem Instagram ainda. Uhum. Tem a Comercialmente lá na USP, o CRU, Coletivo Rural Urbano, no ABC, o CRU e o CRU Solo, inclusive um no ABC, um em Diadema, na Associação lá de Luta por Moradia, né? Acho que é interessante também entender essas articulações dos movimentos de moradia com Sim, agroecologia, sim. que é uma prática, né, e aproximações que tem rolado.
O Horta de Gueto, lá no Tabuão, a SOF, né, que vou falar um pouco mais, que é a Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização aqui de São Paulo já de mais de 30 anos. É uma sigla para quê, Sophie? Sempre Viva Organização Ah, tá, Feminista. desculpa, não tinha ouvido. Uhum. Sempre Viva a Flor, né? E aí agora também estamos articulados também com pontos de comercialização solidária, né? Que é o Instituto Chão, Instituto Feira Livre no centro, Ponto de Economia Solidária no Butantã, Ótimo. o Instituto Baru, que abriu no Butantã também, o Quebrada Orgânica, lá na Zona Leste, que está também começando a pegar os produtos junto. Então, a gente, essa rede formada, a gente compra produtos de grupos de mulheres lá no Vale do Ribeira, de Barra do Turvo, que é uma região em que, em 2015, a SOF, dos últimos editais de assistência técnica rural para a transição agroecológica que teve, né, ainda na época, no governo da Dilma, focado em mulheres. Então, a partir desse edital, teve esse apoio à transição agroecológica e também a articulação de grupos de mulheres ali. Enfim, teve em vários municípios do Vale do Ribeira, mas em Barra do Turvo foi onde se organizaram. Hoje em dia a gente compra alimentos de 8 grupos de lá. E depois do edital, a SOF também foi se virando, achando outros caminhos, e a gente também, enquanto rede, vai construindo toda essa logística. Fazemos também intercâmbios, né, de ir lá discutir as questões, conhecer, se aproximar também, porque também tem essa relação com os agricultores, né? Da gente conhecer, da gente se fortalecer e entender aquilo que a gente está comendo e como que a gente pode fortalecer aquela produção e aquele território. Sim. Então a gente também soma, enfim, nos diversos conflitos que surgem na medida do possível, né? Então essa região tem uma região quilombola, né? Tem algumas comunidades rurais remanescentes de quilombo e vivem lá também diversos conflitos, inclusive com questão, enfim, os discursos e as práticas do Estado em relação à questão ambiental, né? Em 69 lá foi tornado parque estadual e como a Clarice Gina lá do Quilombo Terra Seca ela fala, punharam em cima de nós o parque. Punhar Quer em dizer, cima né, de que nós o parque. em cima Sim. de um lugar que vivia pessoas como a gente vê em vários lugares, né? Na Jureia, no começo do ano, estavam demolindo as casas dos jovens quilombolas que tinham que fazer uma casa para morar. Claro. E que não tem essa regulação, né, dos territórios. Eu acho que isso também é uma luta que a gente está somando junto e acho que isso, a agroecologia ela atravessa o campo e a cidade, né? Sim. Porque a gente está falando de modos de produção. E da mesma forma que a gente tem a especulação que vai, enfim, tirando as pessoas dos territórios urbanos, também vai se dando de outras formas no rural, No campo, sim. no campo, né? É. Então, a partir daí que eu fui, enfim, me aproximando com esse povo todo, nessas redes e trocas, e falar um pouquinho agora Porque essa articulação que vocês fazem entre as mulheres e essa rede feminista, né? Elas produzem ali onde elas moram os alimentos e aí como é que isso se dá, assim, essa interseção do conceito de agroecologia com o feminismo, né? De que forma você vê isso? De que forma? Porque é só a produção? Não, né? Tem mais coisa para além disso, né? Não é só você pegar os produtos das mulheres e distribuir na Grande São Paulo ou fazer só uma economia que seja só
uma economia para elas, ou autossustentável delas, mas tem coisas para além disso, não? Sim, então, para começar, que elas se organizaram para começar a ter a própria renda, né? Uhum, E produzir mais, muitas vezes, que era a produção do quintal, a produção para o consumo, que ela não tinha um valor também, enfim, elas viviam da renda do marido e tinham aquela produção para o consumo e começaram, além de produzir outras coisas, produzir alimentos processados, produzir fitoterápicos, né? Então, uhum, elas também produzem algumas medicinas sim. que a gente troca, então também tem esses saberes, esse Tradicionais, outro sim. que também vai consumir, né? É, e, e a organização delas, a articulação. Elas falam, inclusive, que muitas saíram, inclusive, de depressão Uhum, nessa e a politização, né? Porque tem assembleias e as formas comunitárias também de produzir que são reforçadas. Então, os laços entre elas nos mutirões, a participação e envolvimento também na Marcha das Margaridas, enfim, todo aham, esse engajamento uhum, que vai unindo com outros movimentos sociais, né? sim. Então, falar um pouquinho da agroecologia, assim, Isso. só para situar. É, a agroecologia, enfim, é, a partir da Revolução Verde, né, da mecanização do campo, Eu vou só, já que você vai começar por aí, eu vou só, porque tem uma pergunta aqui, aí depois para você emendar aí na sua fala, que eu acho que pode ter a ver, que é a relação, qual seria a relação dos agrotóxicos com a indústria farmacêutica? Uma necropolítica alimentar é uma pergunta da Marcela, que é também aqui do Filósofos na Rede. Aí só para você, de repente, emendar aí no meio. sim, Vai total, lá. né? A Monsanto comprada pela Bayer, né, se não A me engano, Baia, sim, a Cagi. elas estão, enfim, estão todas juntas, né? Uhum. A produção mesmo da morte, né? Porque, e como justificativa, né? E na verdade é, é a venda, né, desses produtos todos Sim, você que vende o dá. veneno e vende o antídoto, né? Você produz o veneno, produz o antídoto. Exatamente, Ou um paliativo do antídoto, né? É. que vão ser mais resistentes. Sim, Então, cada ela vez mais. Sim, fora os super transgênicos. Mas desculpa, eu te complicado. cortei, continua na Não, agroecologia. mas é justamente isso. A partir do surgimento dessa forma, né, de agricultura industrial, que monocultura mecanizada com os agrotóxicos, com as sementes transgênicas, né, na década Uhum, de 80 começa a produção também aqui no Brasil de agrotóxicos. E você tem em paralelo isso, né, na década de 70, esses movimentos que vão ambientalistas, que vão questionar todas essas formas de contaminação do mundo e de transformação também de modos de vida, né? Na uhum, expulsão de pequenos produtores, de comunidades, no desmatamento. Então, vai surgindo diversos movimentos de agricultura alternativa, agricultura biodinâmica, orgânica, e a agroecologia, como a Maria da Graça Costa comenta, né, como uma sistematização, na verdade, né, de saberes, porque são saberes tradicionais, né? No fim do ano passado teve a primeira semana de agroecologia lá na UFABC, que o Núcleo de Estudos de Agroecologia fez lá, legal. teve a feira com as produtoras, as mulheres do Vale foram, e a Nilce, que é uma das lideranças do Quilombo Ribeirão Grande e também é da CONAC, da articulação dos quilombolas, ela falou isso, né? O conceito de agroecologia nem sempre ele é usado nos quilombos, né? Mas os Uhum, modos de vida são formas ancestrais de cuidado e continuidade da natureza. E aí ela falou que conceito agroecológico, né? A quem pertence os estudos e saberes agroecológicos?
essa relação da academia, né, dos discursos e sim. com as comunidades nacionais. Então, acho que é sempre contextualizar esses termos e essas ideias, que é como a gente articula o discurso hoje também para colocar isso como uma luta, como uma forma, né, como uma saída, mas sem perder de vista que é uma sistematização de saberes ancestrais, de formas de vida que têm outras propostas e que estão sendo sofrendo grande ameaça, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, os movimentos sociais vêm conseguindo romper essa cerca também do latifúndio do conhecimento, né? E se inserindo e criando cursos também acadêmicos voltados para a agroecologia, sob esse modo de entender a agroecologia, né? Juntando os saberes e práticas tradicionais àquilo que a academia tem de conhecimento técnico, científico, né? E, acho que com a luta que vem se travando, a gente acho que já chegou até um doutorado em agroecologia aqui no Brasil, né? E, A moça que me mandou a mensagem estava fazendo graduação em agroecologia. pois é, Não que lembro se é ótimo. Carlos. É. Mas, Alguém sim, está com certeza. perguntando. Então, é entendida tanto como ciência, né? Uhum. Como movimento, né? E como também podemos entender como essa forma de uma rede alternativa de modo de produção e de consumo. Sim, se a gente E pensar, na verdade, os cursos mais voltados para essas áreas agronômicas e tal, sempre foram fechados pelo grande latifúndio, né? Pelo grande capital, e era destinado a eles e era destinado a essa produção, né? E os movimentos sociais vão lá e conseguem romper mais essa cerca e está dentro da academia também. Né? Tem duas sim, perguntas aqui. Você quer que eu te faça? Ou você quer continuar? Porque uma é qual pode. é a relação da agroecologia com a permacultura, que também é da Marcela, mas continue. Quer falar? A outra é fala um pouco como é a visão de feminismo dentro do grupo de mulheres na agroecologia e se ou como difere do feminismo clássico europeu. Essa é Tá. de Eu vou, arroba eu sou o Falcão Marrom. Não sei o tá. nome da Eu pessoa. vou, eu vou falando outras. Eu vou falar outras coisas, daí, mas eu vou chegar nisso aí. Tá. Só em relação à permacultura, acho que é isso, são movimentos e termos, né, e estudos muito próximos. Né? A permacultura também, de certa forma, você pode colocar como uma sistematização de saberes na medida que o termo, né, o conceito surge lá com o Bill Mollison e o David Home, não lembro agora, na Austrália, a partir dos estudos e da aproximação com os aborígenes australianos, né, nos modos de vida. Então, a partir daí vão desenvolver todo o conceito, todas as outras vertentes e outros desenvolvimentos, desdobramentos que você tem em outros lugares, né? Uhum. Mas eles estão próximos nesse sentido, assim, né, de um pensamento de outra organização de produção e de vida. De uma conexão harmoniosa com a natureza, né? A permacultura vem dessa ideia da cultura permanente, né? De uma forma de cultura e de vida que você não destrói o seu próprio ambiente para você permanecer. Sim. Lógica, mas simples, mas o Sim. nosso mundo é bem ao avesso de. Então, nesse sentido, acho que se aproxima, né? Mas é isso, a agroecologia ela propõe justamente, além, acho que uma comparação interessante é com o produto orgânico. Falar uma produção agroecológica, uma produção orgânica. A produção agroecológica, a agroecologia ela não está falando só de você não usar agrotóxicos e não contaminar, mas ela está falando de novas relações de produção, né? Novas Uhum. relações sociais pautadas também por, enfim, a ética, a solidariedade, a reciprocidade, Isso. responsabilidade, né? E, sem dúvida, isso vai estar atravessado também por classe, raça e gênero. Então, nesse sentido, acho que as feministas
tem as mulheres têm um protagonismo na agroecologia e você tem o movimento feminista também atuando na agroecologia, pautando essa questão, né, da necessidade de uma transformação radical nas relações sociais. Então, é isso. Estava falando um pouco desse momento ali na década de 70, né, que começa esses movimentos ambientalistas e agroecológicos, e formas também de querer conciliar as coisas, né, quando pautam o desenvolvimento sustentável, por exemplo, formas de você desenvolver sem afetar, enfim, sem um impacto negativo no meio ambiente, e a ecologia política vai se colocar contra isso, né, dizendo dessa incompatibilidade de se preservar e continuar crescendo proposta vista. Então, essa ideia aponta traz essa questão do uso mesmo desigual, né, dos recursos e mesmo essa visão da natureza como fonte de recursos naturais gratuitos, né? Sim. Que é uma visão colonial ocidental que ela é contraposta pela agroecologia, a meu ver, né? Sempre Sim. tem desde quem vai dizer que é a mesma coisa que orgânico, até o que o movimento, eu acho que os movimentos sociais que pautam a agroecologia estão argumentando. E sobretudo isso, né, a defesa dos modos de vida, porque é isso, o capitalismo vai empurrando, arrancando as pessoas dos seus territórios, né, como se fossem substituíveis. E justamente na América Latina a gente tem os movimentos muito conectados nos seus territórios, né? E acho que isso é uma contribuição bem importante daqui da luta. Então, para conectar um pouco com o feminismo também, né? Isso que é perguntar, uma das Como perguntas. que o feminismo se difere Do feminismo clássico europeu, sim. Então, bom, tem várias, acho que um acúmulo de críticas, né, que hoje, talvez uma crítica mais radical que a gente está vendo mais recente do feminismo decolonial, que vai realmente quebrar e apontar para como outros feminismos, né, ou outros discursos estão colocando como não estão pautando questões que os movimentos enraizados em seus territórios estão pautando. Então, tem o feminismo, enfim, tem diversos feminismos, né, aí pra gente pensar agora, o feminismo popular, que é justamente vem essas outras nomenclaturas, acho que vem desse incômodo com um feminismo, né, branco, europeu, classe média, urbano, que ele não contempla outras questões, Sim. né? E no limite, então, o feminismo periférico, né? Nesse livro novo livro que a Heloísa Buarque de Holanda fez essa coleção, né, com diversos textos importantes do feminismo, e saiu o Perspectivas Decoloniais, e tem justamente um texto sobre agroecologia, que justamente ela está colocando como uma outra forma, uma forma mais radical de questionar toda a organização mesmo, né, do sistema, não só ter, enfim, direitos iguais dentro do mesmo modelo capitalista, né, ou somente de redistribuir, porque
cada grupo tem as suas necessidades e a gente sabe que muitas coisas não são conciliadas e as soluções, elas também são pensadas localmente, né? Os conflitos são enfrentados localmente pensados, apesar de articuladas, enfim, transnacionalmente. Uhum. E a América Latina tem também essa experiência mais latente, né, por ter diversas comunidades indígenas ou que são já transnacionais, que já têm esse embate com o Estado, né. Então, acho que esses temas têm sido bem latentes aqui. A Maria da Graça Costa, ela tá falando aí do Rio de Janeiro, do movimento de agricultoras na Zona Oeste, que fala do feminismo periférico. E aqui em São Paulo também, as meninas da aula também estão falando nessa linha, enfim, acho que tem alguns termos aí, o feminismo comunitário, né, da Julieta Parelli, que estão trazendo justamente a necessidade de se rever e de se rever dentro do feminismo e que, enfim, que abordem as necessidades específicas e a transformação mais radical no modo de pensar mesmo, né, na racionalidade ocidental, que muitas vezes traz práticas coloniais, Sim. nas suas leituras descontextualizadas, né, como formas de solução, ou formas de resolver as questões. Né? Sim, ou paternalistas, ou, né? Tem algumas perguntas aqui, a gente já tem 30 minutos de live. Eu vou fazer as perguntas, aí aquilo que der mais ou menos para você responder, porque daí a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Aí se você quiser responder, terminar de responder e depois fazer umas considerações finais. Tem uma aqui que é se você poderia falar um pouquinho sobre a relação do veganismo e da exploração animal com a agroecologia, essa é da Caroline Zani. E Marcelo Eira Terra. Existe algum selo que certifica produções agroecológicas? E tem uma da Marcela, mas que tem uma da Marcela, né, e colocou que seria para eu responder, mas acho que você consegue responder também. Qual é a relação do MST com a agroecologia? Acho que a gente pode ir complementando. Nossa, passa rápido, né? Sim, muito rápido. O selo agroecológico, na verdade, tem na verdade, a gente tem os sistemas participativos de certificação, né? Que tem um pouco a ver com. Aliás, tem a ver com você formar redes de produtores que estão ali certificando um ou outro que não tem o uso de agrotóxicos e tal, mas é diferente. O selo orgânico, né? Ele tem, enfim, uma burocracia e um Imensa. custo. Sim. Além de não estar implicando essa questão das relações de produção, né? Então, Sim. não quer dizer que não tem, por exemplo, exploração do trabalho das pessoas Sim. naquele contexto. E é isso, por exemplo, nos grupos de consumo a gente trabalha isso, tem a assessoria técnica rural, que está ali apoiando na transição agroecológica, e uma rede de confiança, que não lembro direito agora não, mas sistema esse de cooperação, né, dos agricultores, que um garante que o outro não está usando, e quando tem, por exemplo, uma visita em um dos agricultores, se tem alguma questão ali, todos os outros perdem essa certificação. Então, é meio que uma forma alternativa que foi construída para você ter essa certificação. Os institutos que estão vendo alimentos orgânicos e agroecológicos têm que lidar com isso, né? E talvez interessante para procurar, para entender melhor isso. A outra questão, não lembro agora. Você pode falar um pouquinho sobre a relação do veganismo e da exploração animal com a agroecologia, da Caroline Zani. Então, assim, tem
enfim, tem a produção agroecológica que também trabalha com animais, né? Mas trabalha de outra forma, né? Os animais, eles, enfim, a ideia realmente de relação, né? Você tem uma parceria muitas vezes na produção, por exemplo, Sim. com as galinhas e você tem um outro cuidado, né? Então, eu acho que a questão, sobretudo, do nosso padrão de consumo, né, de carne, que está associado ao que empurra a indústria agropecuária, né? Então, acho que isso é uma questão bem latente que é combatida ali, mas acho que daí tem, enfim, várias formas de ver essa produção. Por exemplo, comunidades tradicionais que vão ter também um hábito, um uso, mas eu acho que tem que ter só esse parâmetro, assim, né, para conversar. Porque a questão é muito mais a forma de produção do que necessariamente, porque o consumo importa também, o consumo impacta também, só que o maior impacto é causado pela forma de produção. É você ter aí 1.200 quilômetros quadrados de Amazônia destruída nesses primeiros 4 meses. Isso significa 2 cidades de Santiago do Chile para criar gado, ou para levar embora madeira, ou para plantar soja. Então, assim, a mesma soja que o vegano vai comer, né? Então, não necessariamente as coisas estão tão somente determinadas por uma atitude individual. E Mas ainda é tem essa claro, questão das comunidades tradicionais, né? que a produção real, né, de animais para o consumo também ela é muito reduzida frente à produção industrial, né? Então, Sim, claro, claro. tem que se transformar. No momento tá. Sim, tem que se transformar. Tem uma outra E pergunta. eu me engatei no NST, Ah, que sim, a do MST e a ela agroecologia, é né? legal isso, realmente, a partir da construção do crescimento, né, do movimento da agroecologia, nos anos 2000, sobretudo, né, a Via Campesina também passa a ter um papel importante em pautar a agroecologia, né, e o MST também, de 2000, entende isso como uma questão central também, de importância para o direcionamento do movimento. Nesse entendimento, justamente, e também o movimento dos pequenos agricultores, enfim, outros movimentos entendem a importância dessa agenda, né, como uma luta política mesmo. Sim, Né? como um dos princípios, né? De luta O e embate prática também, né? Sim, sim, está dentro do próprio conceito da ideia de reforma agrária popular, né? É um dos pilares da reforma agrária popular que se pretende é a agroecologia, né? Assim, é aquilo que interessa a campo, a cidade, a sociedade como um todo, né? Produção de alimentos saudáveis, produção de alimentos para o povo, né? E a autodeterminação dos povos e a soberania alimentar, acima de tudo, né? É você pensar que quem produz os alimentos, como você disse aí no começo, 70% vem da agricultura familiar, né? E não deixar a produção de alimentos se transformar, na verdade, em produção de cultivo em larga escala, de uma monocultura para exportação para virar commodity, né? A ideia da agroecologia dentro do MST acho que está ligada também especialmente à soberania alimentar. São os povos decidindo exatamente aquilo que eles vão produzir e consumir, e não as empresas, né? As transnacionais decidindo o que vai se produzir. Tem uma E outra. toda Ah, a manutenção da biodiversidade, né, a importância disso, e do que a gente estava falando da indústria farmacêutica e dos agrotóxicos, sim, né, a promoção da saúde da vida, né. sim, com certeza. Uma outra perguntinha, de Raíssa Cordel. Uma perguntinha sobre a relação entre a cidade e campo pela ótica da agroecologia. Como reforçamos o apoio à produção agroecológica a partir das nossas vidas urbanas? Então, acho que é isso, né, a agroecologia ela atravessa mesmo o
campo e a cidade. Então, em São Paulo, por exemplo, você tem diversas iniciativas agroecológicas, inclusive algumas áreas rurais que produzem, né? Eu acho que é isso, buscar essa produção, esses produtores, esses espaços, buscar construir essas relações para conseguir acessar os alimentos sem atravessadores, né? Ou a gente criar desenvolver mesmo essa Direto dos tecnologia produtores, sim. que é como a gente apanha na rede com esse processo que é complexo, mas é uma coisa que, enfim, vale muito a pena e fortalece e num momento nesse momento, né, que no começo estava essa questão, né, de crise de abastecimento, ou mesmo o Estado cancela as merendas, né, o programa de alimentação das escolas, e os produtores estavam jogando fora toneladas de comida. Então, como que a gente constrói as nossas redes, né, de consumo, as nossas redes logísticas? Sim, a partir de agora, cada vez mais. O Instituto Kairos tem também um material sobre grupos de consumo que é bem legal. Tem alguns CSAs também, né? Aí pelo Brasil, em São Paulo, tem que são as comunidades de sustento à agricultura também. E, enfim, acho que esses movimentos têm crescido, pelo menos eu me envolvi com isso em 2017, mas vejo proliferar a iniciativa. E as hortas, enfim, Uhum, cidades também, né? sim. Tem diversas, enfim, experiências. São Paulo também estava caminhando, tá agora com a RAPA, a Rede das Agricultoras Periféricas. São Que Paulo ótimo. fez Que 10 ótimo. anos hoje. Tem Legal. o Instagram Agricultoras Periféricas. Então acho que tem que procurar esses contatos e fazer essas pontes. Uhum. Aí, Como se que a você gente está. quiser fazer as considerações finais, a gente já tem bastante tempo de live. Bom, não sei, eu ia falar um pouco enfim, do ecofeminismo, feminismos. Eu acho que dá pra dar uma palhinha aí, né? Acho que dá pra você falar um pouquinho e. Tá, bom, só comentar um pouquinho então essa relação das mulheres, né, do feminismo. As mulheres também já. O feminismo decolonial tá quebrando tudo. A gente tem que mudar os discursos todos, né? Mas ali na década de 70, é, com, tem enfim, surge esse termo do ecofeminismo também, né? Outra forma que coloca esse atravessamento da luta feminista e da luta da questão ambiental, apontando como está vinculada também à exploração das mulheres pelo capitalismo patriarcal e colonial, exploração das mulheres, sobretudo nos países mais pobres, e a contaminação, né, do ambiente, especialmente também no sul. Então, a partir daí você tem diversas leituras, assim, recomendo esse livro o livro da Perspectivas Decoloniais Depois, se da der pra você passar, que daí depois a gente vai colocar o vídeo no YouTube e a gente coloca as referências que você citou lá também para o pessoal poder pesquisar. coloco. Tem algumas coisas. No site da SOF também tem muito material. Depois eu mando esses Ótimo. links. Porque tem muita coisa que não precisa também, quem não tiver acesso a comprar o livro, tem um monte de Uhum. referência Ótimo. disponível. Mas é isso, tem diversas linhas aí, acho que só legal pontuar uma questão, se der tempo aí. Vamos. Dessa. Tem algumas vertentes que elas relacionam também, né? A luta das mulheres pela questão ambiental como uma questão naturalizada, né? Da relação da mulher com a natureza, como se fosse uma coisa Uhum. nata. Uhum. Sim. Sim, E porque ao é a meu mulher ver, que cuida, tem a porque é ver a mulher com a que realidade que planta, que é a mulher dentro que é.
né? E Enquanto o homem vai à caça, cultura, sempre foi natureza, assim, sim. Sim, você naturaliza sociedade, as relações, sim. homem, mulher, enfim. E historicamente, culturalmente, as mulheres têm um engajamento muito forte na luta ambiental Uhum. e também na teoria, né? Na crítica. Então, tem um texto da Alicia Puleo que ela brinca com a ideia do anjos do lar, anjos do ecossistema, né? Questionando essa visão dessa ligação que, enfim, a gente está falando aqui de um modo crítico, mas em muitos lugares, muitas mulheres têm uma outra perspectiva, acho que, enfim, indiferente de crenças, da conexão e tal, mas é como a gente borra, né, essas dicotomias que produziram essa dissociação da natureza e da sociedade, né? Uhum. Essas cisões, né, que são, né, do pensamento moderno colonial. Então, acho que tem cruzamentos do feminismo com a agroecologia, mas que é isso, a gente tem que também, acho que puxando dessas leituras recentes que estão mais interessadas em borrar, né? Acho que contribuições aqui da América Latina também têm trazido isso. Uma outra visão mesmo, né, da natureza, da relação humanos e não humanos. Então, essas perspectivas eu acho que vêm das teorias recentes, mas é importante também entender que essas práticas feministas ligadas à agroecologia, né, das mulheres camponesas, desses movimentos, da Marcha das Margaridas, tem uma luta importante das mulheres e que estão construindo, enfim, outras formas de se relacionar, né? Aceitando também, dando importância, né, para outras questões como os afetos e a vida, né? A noção da vida. Aí, acho que a gente tem mais pepinho. Eu queria te perguntar isso, né, de que como é que essas práticas, então, feministas e agroecológicas, né, se colocam aí num futuro pós-pandêmico ou de de um interregno pandêmico. Qual seria a importância e a contribuição dessas práticas? Cara, acho que é isso. A contribuição é isso. Não, lá nessa palestra que eu falei, que estava a Nilce, do Quilombo, um Uhum, senhor veio questionar sobre como. Era uma mesa com pessoas do movimento. Tava a Maria Alves, do MST, aqui da Grande São Paulo. Tava um cara do MAB, uhum, aqui da barragem, e a Nilce. E o cara falou, como que vocês estão colaborando, mais ou menos assim, como que vocês estão colaborando com a luta contra a mudança climática, que era do movimento da... E ela falou, como que vocês estão colaborando com a gente? Porque a nossa vida é lutar contra as mudanças climáticas. uhum, Então, acho que assim, é, como que a gente soma e fortalece caminhos que estão sendo construídos, né? Esses caminhos eles estão justamente, eu acho que a urgência, a importância nesse momento da gente aprender e fortalecer e se unir em rede para promover a existência e a sobrevivência dos modos de vida e da produção agroecológica. Entender a importância política disso, né? Enfim, se não é possível, eu vivo na cidade, não consumo tudo uhum. agroecológico, mas está conectado também como luta, né? Então, pautando essas Sim, questões. Acho que que isso pressupõe precisa. um consumo, é aquilo que a gente fala, um consumo consciente, né? Não é só a subjetividade de estou consumindo orgânico, né? Está fazendo bem ao meu corpo, mas é pensar para além disso, né? De quem estou consumindo, para que estou consumindo Material e político. onde mais eu posso contribuir, né?
mais uma vez a gente cai aí de que não adianta só ajuda, mas não resolve, né? Se a gente não estiver junto na linha de frente, a Pois é. tendência é as previsões não são muito animadoras, né? Daqui para frente. A gente tem que, exatamente, construir também as outras economias, né? Ou eu ia falar um pouquinho da economia feminista, mas não vai dar tempo, porque Tem uma outra mas pergunta. Existe um mapa da produção agroecológica no Brasil de Marga Ragô. A pessoa que eu estava chamando o tempo inteiro, achando que era você. deve ter o mapa, mas não sei responder exatamente. Mas eu vou procurar isso aí para depois colocar nas referências. Beleza. Mas, enfim, dá para pensar pelos movimentos agroecológicos, pelos movimentos sociais Sim. e as comunidades tradicionais produtoras. Agora, a comercialização é isso, ela é complexa, ela muitas vezes tem várias dificuldades mesmo de acesso, de logística, dessa construção. Então, tipo, eu vejo vários movimentos pequenos. Esqueci de falar também do Instituto Kitandoka, que também faz parte da rede. Tem vários movimentos e grupos, mas a escala é menor, né? Vamos dizer. A gente vai aos poucos construindo isso. Tem também um exemplo interessante lá em Nova York, que é a Food Cop, que a gente passou uma vez no documentário, que é justamente uma cooperativa, um supermercado cooperativa que tem esse contato com os produtores e todo mundo trabalha um pouco, dá algumas horas de trabalho ali e para consumir aqueles alimentos num preço mais acessível. Então, enfim, tem diversas formas da gente organizar isso, né? Mas tem que dar importância para isso. É uma coisa que toma tempo e exige aprendizados, né? As meninas do Maria Lab, que é um coletivo feminista de hackers, estavam somando com a rede dos grupos de consumo para tentar fazer, enfim, uma plataforma para a gente organizar essas compras. Enfim, acho que tem muito caminho ainda para a gente. Que bom, verdade. Pô, Marina, vamos ter que encerrar. A gente agradece. Deu tempo de falar da economia feminista. Quarta-feira vai ter uma conversa com a Miriam Nobre, da SOF, no canal da SOF no YouTube, falando sobre a economia feminista, a sustentabilidade da vida. Legal. Ótimo. Ótimo. Aí, se quiser fazer as considerações finais, ou se quiser encerrar, tá tranquilo. Acho que agradecer vocês A gente que pelo agradece. espaço. Espero que tenha colaborado. São muitos assuntos, né? É muita coisa, né? Verdade. Mas acho que o feminismo decolonial é um tema legal também para vocês puxar rede para discutir. E Sheila falando, sem feminismo não há agroecologia. Sim. A frase que mulheres publicaram do grupo da Ana, no GT das Mulheres. Que lindo. É isso, né? A agroecologia ela é a transformação das relações mesmo. Né? Sim, das relações. Tem uma outra interessante também que fala agroecologia sem luta de classes é jardinagem. Também acho que fica aí pra gente pensar. Politizar, né? Esses termos. Sim, porque alimentar-se é um ato político, né? Se apropria de tudo, né? Sim.
de tudo. conceitos. Então, acho que a gente sempre tem que historicizar esses termos e entender como disputa discursiva também, né? Também. Marina, muito obrigada, foi ótimo. Adorei sua participação, acho que o pessoal gostou muito. E a Filósofos na Rede agradece demais você ter vindo aqui. Muito obrigada. Obrigada, prazer. Tchau, gente. Obrigada. Encontrar por aí. Sim, com certeza. Na luta. Sim. Valeu, Boa gente. noite.